E aí, caso eu caia, tá, pessoal? É porque tem dois professores ao mesmo tempo ali usando a mesma conta, tá? Então, eu estou com vocês agora, né? E o professor de matemática está com outra turma com o mesmo login, tá? Então, geralmente isso causa uma inconsistência ali, né? Mas vamos ver se eu não vou atrapalhar a aula do professor, né? Bom, vamos lá. Então, comecem respondendo ali, então, esse formulário para que nós consigamos, para que a gente possa conseguir começar a aula, tá? Porque a aula depende desse formulário preenchido. Então, vocês perceberam que eu já coloquei uma aula ontem, né, gravada sobre o movimento, a parte das leis de Newton, eu ia falar movimento retilíneo, isso já faz muito tempo, né? Então, já coloquei ontem uma aula gravada para vocês, relacionado as leis de Newton, né? Primeira, segunda e terceira lei. E aí eu coloquei essas 3 perguntinhas aí para você responder brevemente. O que são essas 3 leis, né? Então coloque lá, por favor, no formulário. Eu estou acompanhando aqui a resolução de vocês. Bem rapidinho, tá, pessoal? Bem rapidinho mesmo, coisa simples. Não precisa aprofundar muito ali, tá? É só para eu ter noção do que vocês entendem com as 3 leis. Então, vamos lá. Por enquanto, não tivemos nenhuma resposta ainda. Alguém coloque lá, por favor, a resposta. Então, vamos lá para a gente poder começar o nosso debate. Então, a aula de hoje vai ser em cima dessas 3 leis aí. Então, a primeira pergunta, né? O seu nome. A segunda, qual é a primeira lei de Newton? Só colocar ali, né? Explique brevemente, mas brevemente mesmo. Qual é a segunda lei de Newton? Explique brevemente. Coloque aqui uma resposta aqui, né? E a outra pergunta, qual é a terceira lei de Newton? E explique brevemente. Então vamos lá, vamos respondendo aí, tá? Tenta colocar o que você sabe, tá, pessoal? Não pesquise nada, não olhe na internet. Eu quero saber o que vocês realmente entendem com essas leis. Caso não saiba, escreve não sei, tá? Não precisa pesquisar nada. A ideia agora é só para eu ter uma visão do que vocês já captaram, né, desses assuntos. Então não precisa pesquisar, só colocar o que você realmente já sabe. Eu mandei, Caio, mas vou mandar de novo ali, ó. Então, esse é o link ali, ó. Acho que você entrou agora, né? Então, esse é o link. Coisa simples, tá, pessoal? Como eu disse, não precisa pesquisar. Coloque só o que você realmente já sabe. É como se fosse uma diagnóstica isso que eu estou fazendo, tá? Eu vou colocando o link ali que as pessoas estão aparecendo, tá? Mas o link é o mesmo. Compartilhar aqui para ter o acesso ali a quantas pessoas estão respondendo. Ó, por enquanto aí 2 pessoas já me responderam. Então, por enquanto a Rafaele, né? E a Milena Mazur. Então eu já vou abrir ali a resposta que vocês colocaram e vamos debater, tá? Não sei se seria possível, pessoal, vocês deixarem o microfone de vocês aberto. Não sei que vocês não gostam muito de falar aí com o microfone, mas caso você tenha, espero que sim, vamos debater algumas coisas. Então eu vou pegar algumas respostas, não de todas, e a gente vai conversando aí, né, relacionado ao que vocês colocaram. Vamos lá, 2 respostas. Vamos lá, pessoal. O restante lá responda rapidinho. Pessoal, coisa ligeira, tá? 3 respostas. Vamos lá, 4. Legal isso, né? Então, Pedro, Rafael, Milena e Nayane, por enquanto, já me responderam.
Estamos em 8 aí, né? Então tem que ter pelo menos umas 7 respostas aí. Que aí seria equivalente a todo mundo responder. Então vamos lá, pessoal. Mas estamos em 8, então são 6 alunos. Então mais 2 alunos aí respondam para a gente poder dar continuidade à atividade. 5 alunos já responderam. Ellen também. Aí só tem mais 1 ou 2 alunos aí para responder. Vamos aguardar todo mundo terminar. E vamos pegar algumas respostas. Aí depois eu passo o slide também para vocês aprofundarem, né? Entenderem bem o que significa. Então, primeiramente, eu quero saber o que vocês entendem com as leis, tá? Antes de entrar propriamente dito nas leis. Se bem que nós já usamos as leis, né? Todas aquelas contas, aquelas relações todas lá que nós já havíamos feito de cálculo, nós, de uma certa forma, usamos as leis de Newton. Então, vamos pegar algumas aqui então, pessoal. Vamos lá, Só tem mais o Caio, né, que entrou um pouquinho atrasado. Vamos esperar. Caio, está terminando aí, Caio, para podermos continuar? Isso aí. Agora o Caio respondeu. Então, vamos lá. Vamos pegar algumas respostas de vocês aí, tá? Aqui não tá como... não tem o nome da pessoa, tá? Justamente para não expor a ninguém. Não tem certo e não tem errado aqui. Então, vamos ver ali, ó, uma primeira resposta. Ó. É um corpo que fica no estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que seja aplicada uma força para que ele mude o seu estado por conta das forças aplicadas sobre ele. No caso, seria a lei da inércia, né? Quando um corpo tende a permanecer em repouso ou movimento retilíneo uniforme, caso a resultante das forças que agem sobre ele seja nula. Certinho, né, pessoal? Estabelece que um corpo tende a permanecer em repouso, movimento, né? Bom, a primeira pergunta seria essa aqui, né? Que tá todo mundo me respondendo. Veja que tem muita coisa igual aqui, né, pessoal? Então, a lei da inércia estabelece que a força resultante sobre um corpo nula ou igual a zero, esse corpo estará em repouso e movimento retilíneo uniforme. Lei da inércia, sim, todo o corpo continua no seu estado de repouso ou movimento, menos que seja forçado a mudar as forças aplicadas sobre ele. E a última resposta aqui, ó, a lei da inércia, o objeto vai ficar parado se não for tocado para se mexer. Que bem simplificada a resposta, né? Vamos ver a segunda aqui, ó. Então, qual é a segunda lei de Newton? Explique brevemente. É uma força resultante que atua sobre o corpo, sendo igual ao produto da sua massa pela aceleração. E fez a descrição da fórmula, né? Lei da superposição de forças. A força resultante que atua sobre o corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração, né? Que justamente é isso mesmo. Força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração. Isso aqui foi vocês mesmos que escreveram, né, pessoal? Não copiaram na internet, não, né? Eu queria justamente ver o que vocês escreveram, qual era a ideia de vocês. Então, segundo a lei de Newton, diz que a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Lei da superposição de forças, né? Daí só faltou dar uma breve explicada. Princípio fundamental da dinâmica. Afirma que a força resultante atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração. Tudo certinho, tudo tranquilo. E a terceira, vamos ver aqui, ó. Terceira lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação. Intensidade igual, mas atua no sentido oposto. E aí também faltou falar que é da mesma direção, tá? É mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, tá bom? Então só faltou para ficar completo aqui 100%, falar da direção também, mas está 99% certo aqui. Vamos ver a próxima. Lei da ação e reação, isso mesmo. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade,
mas atua no sentido oposto. Novamente, faltou falar da direção, mesma direção. A força resultante da interação entre os corpos num produto produz a força e outro corpo a recebe. Não deixa de ser. Eu entendi o que você quis dizer aqui. Que você aplica uma força e esse corpo recebe a força. Mas não pode esquecer que esse corpo que recebe, ele também aplica a mesma força, porém no sentido oposto e na mesma direção. Tá? Mas é exatamente isso aí que você falou. A toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. A força é o resultado da interação entre os corpos, sim, ou seja, um corpo produz a força e o outro a recebe. Recebendo, recebendo o mesmo esquema do anterior, né? Vocês colocaram respostas iguais aqui, né? Escreveram inclusive igualzinho, né? O que acontece aqui? Você não pode esquecer que o corpo recebe, mas ele também fornece a força. Tá? Não é só receber. Eu bato na parede, a parede me bate também. Então eu bato na parede, a parede recebe a minha força. Mas a minha mão recebe a força contrária à que foi aplicada pela parede. Então é sempre no sentido vai e volta, tá? Cuidado aí com as cópias ali, tá? Sempre com as suas palavras é bem mais fácil você acertar. Terceira lei de Newton afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Isso, mesmo esquema, só faltou falar da direção, na mesma direção. Lei da ação e reação afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade. E aí faltou aqui falar da direção e também do sentido. Tá? Sempre essas três coisas, que são grandezas vetoriais. Eu tenho que falar de módulo, que é intensidade, direção e sentido. Aí a regra fica completa. E a última aqui, lei da ação e reação, beleza, né? Justamente essa lei, só faltou a explicação. Então é isso aí, pessoal. Foram bem, né, nesse teste relâmpago. E aí vamos continuar ali. Então deixa eu ver o chat. O Caio colocou ali, ó, no chat, ó. Toda ação tem uma reação. Por exemplo, um carro que está a 30 km por hora, ele acaba batendo. Ele também vai sofrer danos. E o esquema vai ficar mais ou menos assim. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer ali, Caio, que é uma para a direita, mas para a esquerda. Então, exatamente isso, Caio. Exatamente isso mesmo. Tá? Então, vamos ali ao nosso material para você realmente aprofundar agora nesse conceito. Tá? Então, vamos abrir aqui agora o PowerPoint e vamos começar ali para vocês aprofundarem no conceito. Tá? Então, vamos falar das 3 leis de Newton, né? Então, a primeira, algumas coisas introdutórias aqui que vocês já sabem, né? Fazendo algumas perguntas. Ó. Então, por que um ônibus freia ou acelera? Eu sempre gosto de começar com essas perguntas para você ir pensando já na hipótese. Tá? Eu comecei com uma pergunta justamente para você. É como se fosse uma sala de aula invertida. Não sei se vocês já ouviram essa metodologia. Eu começo com uma pergunta, vejo as suas dúvidas, vejo os seus pensamentos, e aí depois eu vou moldando, né, conforme a ciência nos mostra. Tá? Então, algumas perguntas. Ó. Por que quando um ônibus freia ou acelera, somos empurrados para frente ou para trás? Por que será? Eu acho que você já sabe me responder essa já, né? Por que precisamos utilizar um cinto de segurança quando estamos no carro? Ou mesmo no ônibus, tá? Muita gente tem mania de entrar no ônibus de viagem e não colocar o cinto. Tá? Isso é um perigo, muito perigoso mesmo, tá? Inclusive é mais perigoso do que no carro às vezes, tá? Porque o ônibus tem um espaço muito maior interno, tá? Então se você não estiver amarrado no banco, né, se caso aconteça alguma coisa, você vai ter um espaço muito maior para acontecer algo de errado, tá? Então é complicado, né? O ônibus principal, todos têm que ser usados, carro, ônibus, tá? Mas o ônibus não pode deixar de usar cinto de segurança, tá? Então tem que usar. Como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirá-la do lugar, né? Então imagine que aqui eu tenho uma mesa, né, aqui na minha frente, tem uma toalha embaixo, meu computador está em cima. Já ouviram aquele experimento que eu não vou nem tentar fazer, porque senão eu vou fazer uma bagunça aqui na minha casa e minha esposa não vai gostar muito. Eu coloco lá um monte de coisa em cima da mesa e puxo rapidamente a toalha. E aí, consequentemente, aquelas
aqueles objetos, né, que estão sobre a mesa, eles permanecerão sobre a mesa e eu não vou, e eu tirando muito rapidamente a toalha, né, não vou fazer muita bagunça. Então, por que acontece isso? Né, eu consigo puxar a toalha rapidamente, o que estava sobre a toalha vai continuar sobre a toalha. Lei da inércia, né? Ele estava paradinho. Se eu puxar muito rápido mesmo a toalha, ele vai continuar parado, tá? Então é pela inércia que eu consigo explicar isso. E por que não é possível uma pessoa se erguer puxando o seu próprio cabelo? Imagina aqui, ó, vou pegar meu cabelo e vou puxar. Não vai fazer isso, tá? Não faça isso. Eu vou puxar e vou tentar me erguer. Né? Por que será que eu não consigo fazer isso? Pelo fato que eu sou o mesmo corpo, né? Então esse corpo está aplicando uma força sobre esse corpo, né? Então, e as forças elas se anulam, né? Eu aplico sobre o meu cabelo vai puxar a minha mão novamente. Então as duas forças vão se anular, consequentemente, eu não vou conseguir ser erguido por mim mesmo. Seria bom, né? Imagina, eu quero pular alguma coisa, eu me ergo aqui, aí eu conseguiria pular. Não teria muito sentido fazer isso, né? Então, ó, mas antes de responder, precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais da física. Então, eu vou pular alguns slides aqui, tá? Bom, só vamos falar das leis de Newton em si. Então, não sei se você sabe quem foi Newton, Isaac Newton. Ele trouxe uma grande contribuição para a humanidade. Ele nasceu em 1642, né? Ou seja, ali o século 17, mesmo ano da morte do físico Galileu Galilei. Em eu não sei falar alemão, mas enfim, Woolsthorpe, Lincolnshire, localizado na Inglaterra. Na verdade, não é alemão, é inglês aí, né? Além da física e matemática, ele estudou filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia e várias outras ciências. O cara era o cara, né? Ele era estudioso aí. Alguns trabalhos que podemos citar de Isaac Newton, embora teve vários e vários mesmo, tá? Então ele fez ali no mínimo, ó, coisas importantes, ó. O desenvolvimento da lei da gravitação universal, né, ó, o estudo sobre fenômenos ópticos da luz, tanto que tem o disco de Newton, que você prova que a cor branca é uma mistura de outras cores, né, a cor preta é uma ausência de cor, e ele falou também da criação do cálculo diferencial integral, que isso é o que é a base de toda a engenharia. Tá? Não existiria engenharia hoje, da forma que nós conhecemos, né, se não fosse os cálculos diferenciais integrais. Então eu quero medir, por exemplo, calcular a resistência que um certo piso vai ter, para aguentar lá, não sei, um prédio de 10, 20 andares. Né? Qual que seria o cálculo para ser feito, né, para calcular a resistência, para eu saber qual altura que eu posso construir alguma coisa? É através do cálculo diferencial integral, né, que é justamente o Newton, né, que foi um dos precursores aí relacionado a essa atividade. Ele mudou completamente a visão da ciência e da engenharia como um todo. Né? Uma das coisas mais importantes que ele fez foi justamente esse desenvolvimento aí, tá? O binômio de Newton, né, que você sabe que é usado em matemática, né? Tem toda uma relação lá de cálculo cálculos mesmo, de uma forma mais avançada, que eles utilizam o binômio de Newton, aquele triângulo que tem vários números, que você soma a primeira com a segunda, tem que dar a terceira linha. Então tem várias relações lá. E também o estudo das leis dos movimentos, né? As leis de Newton, que é o que estamos vendo nesse exato momento. Tá? Então algumas coisas muito importantes que Isaac Newton fez. Bom, então para você entender a relação, né? Relembrar um slide que nós já vimos em alguma aula anterior, que fala sobre força. Então o que é uma força? O que é uma força? Fala assim, a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Tá, professor? Mas massa eu sei, é a quantidade de matéria. A aceleração eu sei, é a grandeza que muda a velocidade. Mas e força? O que é força, professor? Então leia comigo ali, ó. Qualquer agente capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação. Quando você pensa em aceleração, geralmente você pensa que a velocidade está aumentando, certo? Mas nem sempre, né? Existe a aceleração negativa, cuja velocidade está diminuindo. Então, quando você pega um carro que tem câmbio, né, manual,
que você troca a marcha, tem 3 pedais, certo? O pedal da esquerda lá, o mais da esquerda, o pedal do meio e o pedal da direita. O pedal da direita é o acelerador, o pedal do meio seria o freio e o pedal mais da esquerda é para você trocar a marcha. Esse pedal do acelerador, não precisa falar, o nome já diz, né? Acelerador. Você vai pisar e ele vai gerar uma potência maior para o teu carro, ele vai aumentar a velocidade. Então ele aumenta a velocidade, a aceleração positiva. Agora, quando você pisa no freio, o freio também é uma forma de acelerador, só que é um acelerador negativo. Tá? Então, você vai freando. Então, tanto o freio quanto o acelerador são formas de acelerar o seu corpo. Tá? Só que um de forma positiva ou de forma negativa. Ok? E sobre as leis da dinâmica, algum de vocês ali falou, né, que era relacionado às leis da dinâmica, exatamente isso. Que a lei da dinâmica é o estudo do movimento, tá? Tudo que você tenha como prefixo escrito dinâmica significa movimento. Desculpa, tô com a garganta meio estranha hoje. Acho que comi muito no café da manhã. Então você tem dinâmica, significa movimento. E a palavra estática significa que você está parado. Que nem eu estou estático aqui na cadeira, estou parado. Agora, se eu estivesse correndo, eu estaria de forma dinâmica, ok? Então, Sir Isaac Newton, 1642 a 1727, ele escreveu esse livro aí, ó, veja a capa dele ali, ó. Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. Nossa, que grego horrível. Não sei se é grego ou latim isso, não sei. Mas, enfim, o princípio da matemática filosófica natural. Né? Então, ele colocava a matemática e a filosofia como ciências irmãs e uma explicava a outra. Né? Por que isso? Porque toda parte da ciência, na verdade, ela veio da filosofia em si. É a base da ciência. Então, física, química, matemática, enfim, a ciência como um todo, a base eram os filósofos antigos, tá? Da antiguidade. Principalmente lá os filósofos da Grécia, né? E aí, então, ó, só para você ter uma noção disso, né? Surgiu as leis. Então, qual que é a primeira lei de Newton, né? Que vocês responderam já para mim, todos acertaram falando que é a lei da inércia, tá bom? Então, veja o que Isaac Newton escreveu, ó, na princípia dele aí. Ó. Veja que está entre aspas, né? Ou seja, isso é a tradução literal do que ele disse. Tá? Então, quando você respondeu lá o que era a lei da inércia, vá analisando se você respondeu alguma coisa parecida com essa que está escrita aí. Ó. A todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta. A menos que ele seja forçado, ou seja, apareceu o conceito de força, né? A menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele, ok? Vamos alterar um pouquinho, então, o que ele disse? Vamos trazer aqui para o nosso vocabulário, né? Que nem se você pegar uma Bíblia lá, por exemplo, existe a Bíblia na linguagem de hoje. Então, você consegue compreender ali, né, com o vocabulário que você usa, fica mais fácil compreendê-la. Então, essa tradução na linguagem de hoje, isso pode facilitar um pouquinho a tua vida, né? Embora toda tradução, né, acaba tendo um certo problema, né? Toda paráfrase, né, acaba tendo um certo problema, mas de uma forma geral, né, dá para você ver a ideia inicial, né, a ideia principal do contexto. Então, veja comigo ali, ó. Vamos reescrever isso na linguagem de hoje. A lei da inércia. Se o corpo está parado, ele tende a ficar parado. Se ele está em movimento, ele tende a ficar em movimento. A não ser que venha uma força externa e atrapalhe esse estado inicial. Ok? Então, isso seria a lei da inércia. Uma força externa vai fazer com que algo modifique o seu estado. Se eu estou parado, eu aplico uma força externa, dou um empurrão. A tendência é se movimentar. Se eu estou em movimento, né, para ser inércia, pessoal, veja que está escrito ali na paráfrase do Newton, né? Precisa estar em movimento retilíneo uniforme. Não pode ser acelerado e nem retardado. Tem que ser na mesma velocidade. Ou seja,
a aceleração deve ser igual a zero, tá? Então, na lei da inércia diz isso. Aceleração zero, velocidade constante quando está em movimento, certo? Lembrando o que é movimento. Você viu o que eu expliquei para você na aula de ontem gravada, né? Movimento não significa que eu estou correndo a 200 km por hora num carro, né? Significa que eu mudo a minha posição em relação ao referencial. E isso é movimento. Então, se eu mudo a distância em relação ao meu referencial, eu estou em movimento. Se eu não mudo a minha distância em relação ao referencial, mesmo que eu esteja a 200 km por hora, eu estou parado, tá bom? Então, depende sempre do referencial, tá bom? Então, essa é a minha primeira lei, ok? Se eu estou parado, quero ficar parado. Se eu estou em movimento, quero continuar em movimento. A não ser que uma força externa atrapalhe esse estado inicial ou inercial. Só para você ver que isso tem base filosófica, veja lá, Aristóteles. Poxa, esse cara aparece em todas? Sim, ele aparece em todas, inclusive na física, né? Então, segundo Aristóteles, 384 a.C. a 322 a.C., mais ou menos essa época aí, né? O Aristóteles ele já havia falado algo sobre a inércia. Perceba, se eu vou voltar, se atente nas datas, tá? Ó. Newton, deixa eu voltar aqui, ó. Newton, 1642. Vamos pegar uma data como padrão. 1642 depois de Cristo, né? Ou seja, 1642 depois de Cristo e Aristóteles 384 anos antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 2000 anos, arredondando, antes de Newton, Aristóteles já falava alguma coisa relacionada à lei da inércia, mostrando que a nossa ciência realmente ela vem de uma base histórica, né? Então, estudar história da ciência na verdade, você estudar a ciência em si. Eu sempre bato nesse martelo. A história, ela explica muita coisa da atualidade, né? Então, por isso que é importante você ter um conhecimento histórico das coisas. Então, segundo Aristóteles, o movimento de um corpo, ele não é um estado natural, né? Para que ele ocorra, é necessário a ação de uma força. Então, para um corpo entrar em movimento, eu preciso aplicar uma força, porque a tendência, segundo Aristóteles, é ele estar parado. Tá? Por quê? Porque ele está parado, a tendência é ficar parado. Então, o movimento em si não é natural, né? A não ser que uma força, né, a ação de uma força externa seja colocada. Então, perceba, vai tentando perceber a lei da inércia na fala deles. Claro que não estava completa aí, né? Porque ele só falou que o corpo tende a ficar parado. Isso é o natural. Ele estar em movimento não é natural. Só que para ele estar em movimento, precisa aplicar uma força. Comece a perceber já os nuances da inércia. Veja o Galilei, 1564 depois de Cristo. Ou seja, um pouquinho antes de Newton, certo? Um pouquinho antes de Newton. E ele diz assim, segundo Galileu, a inércia, veja que apareceu a palavrinha de novo, inércia, aí já apareceu, né? Consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter a velocidade constante. Olha o conceito do MRU que o Newton havia falado, né? Precisa estar com velocidade constante, né? Aceleração igual a zero. Então veja que juntando o que Aristóteles falou e juntando o que o Galileu falou, na verdade, é o que o Newton havia dito. Ele juntou essas duas falas aí. Certo? Então, nada mais é do que um pensamento de Aristóteles, Grécia, né, filosofia antiga, com as ideias do Galileu Galilei. Então, nós podemos reescrever a inércia, né, conforme está escrito nesse slide. A inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter a sua velocidade constante, manter o seu estado de equilíbrio, ou seja, repouso ou movimento retilíneo uniforme. A grandeza física que mede a quantidade de inércia de um corpo chama-se massa.
E aí foi o que eu havia comentado com vocês, né, no videozinho que vocês possivelmente tenham visto ontem, né? Se um corpo está em movimento, né, qual que é mais fácil tirar esse estado de movimento inicial? Uma massa muito elevada ou uma massa pequena? Eu dei o exemplo lá de um ônibus, né, de um caminhão e de uma bicicleta, né? Então o caminhão está parado, a bicicleta está parada. A tendência é ambos ficarem parados. Agora você muito fortão lá vai querer empurrar o caminhão. Começa a empurrar o caminhão. Você sozinho vai conseguir empurrar esse caminhão? Não, seja bem sincero aí, vai conseguir? Não vai, né? Por quê? Você vai aplicar uma força e, consequentemente, não será o suficiente para que esse caminhão venha se mover. Né? Por quê? Porque a massa dele é muito elevada. Então, precisa ser uma força muito grande mesmo, para que esse movimento seja possível, tá? E se eu pegar uma bicicleta, que é uma massa muito menor? Então eu pego a bicicleta, facilmente eu consigo empurrá-la. Fala, a bicicleta tem roda, professor. Tá, mas o caminhão também tem roda, tá? E você não consegue. Então a bicicleta é mais fácil. Por quê? Porque a massa é menor, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. O Caio perguntou que aula. Eu coloquei uma aula ontem no Eclass, está gravada. Que eu até coloquei ali para vocês o meu filho jogando videogame, tudo. Eu usei lá uma gravação lá do joguinho, tá? Então, Professor, oi. mas ontem a gente não assistiu nenhuma aula por conta da prova. Ah, bom, mas tá lá. Então, é uma aula gravadinha que vocês tiveram ontem, mas tá postado lá. Eu vou pedir para abrir, possivelmente não tenho aberto ainda a aula, mas tá lá já. Se não tiver aberto, depois dá uma olhadinha. Então é mais uma coisinha, uma tarefa para vocês assistir a aula que eu postei no dia de ontem. Eu esqueci da prova de vocês, acho que por isso que não foi aberto a aula, mas tá gravadinha lá já. Vocês vão gostar da aula. Eu gravei meu filho jogando videogame, né, na tela do videogame, e aí eu fui explicando em cima do jogo em si. Né? Vocês vão achar, vocês vão gostar da aulinha lá. Bom, mas estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Sobre a lei e tudo mais. Outra relação, então, vamos continuar aqui, depois fica a tarefa para vocês. Olha algumas charges do Garfield, que eu gosto bastante. Então, ele tem muita pegada assim, relacionada à física, tá? Então, veja assim, ó. Newton disse que um corpo permanece em repouso. Ele está usando a lei da inércia, né? Aí o dono ali, que é o John, do gato, né? O dono do gato, do Garfield. Você é preguiçoso. Aí o Garfield, não, eu estou conduzindo uma experiência científica. Aí o John, preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física, ou seja, lei da inércia. Aí depois, preguiçoso. Aí ele me respondeu assim, né? Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Ou seja, ele está mostrando que a primeira lei ali, né? Ele está paradinho, quietinho, né? Ele está de acordo com a primeira lei. Às vezes não percebemos que estamos em movimento, né? A segunda parte ali. Então, mesmo que você esteja parado, por exemplo, eu estou parado aqui na minha cadeira, né? E a pergunta é: eu estou em movimento ou repouso? O que vocês me responderiam? Estou em movimento ou repouso? Rapidinho ali no chat. Estou paradinho. Eu até vou parar de falar um pouquinho até vocês responderem. Eu estou em movimento ou repouso nesse exato momento? Coloque lá a resposta no chat. Isso, ó. Já veio o Caio muito rápido ali, Caio. Exatamente isso, Caio. A Nayane falou assim: estou em repouso. Rafael falou: em repouso em relação à Terra. Opa, e começou a aprofundar, né? Olha que legal. Aí ele falou: depende. Exatamente, depende. Concordam com a Rafael em relação à Terra? Eu estou em repouso? Que vocês concordam com ela? Gabriel Vesu falou: movimento. Caio falou: sim. Isso, ó. Então depende, né, pessoal? Tudo depende do meu referencial. Né? Se eu estou considerando um carro que esteja passando ali na rua agora, esse carro está mudando a posição em relação a mim, está mudando a distância. Então isso é movimento. Caso um referencial
não esteja mudando a distância, eu falo que eu estou em repouso. Então, vamos, por exemplo, pegar essa garrafinha, pegar aqui, ó, esse pendrive e essa tampinha, como exemplo, né? Ó. Então, estou movimentando as duas em conjunto. Vou encostar as duas. Ó. Então, estou movimentando as duas em conjunto. Então, perceba que elas não estão mudando a distância. Então, entre elas, elas estão em repouso. Mesmo que eu esteja mexendo com elas. Ó. Elas estão em repouso. Agora, eu vou fazer assim. Ó. Eu vou fazer esse movimento. Ó. Então, perceba que a distância entre eles está alterando. Então, significa que eles estão em movimento. Tá? Então, movimento significa que você está mudando a distância em relação a um referencial adotado, que pode ser qualquer coisa como referencial adotado. Tá? E o repouso significa que você não está mudando a distância em relação a um referencial adotado. Tá? Então, como foi dito sobre a Terra? Bom, a Terra está girando sobre o Sol, certo? Em movimentos próximos ao Sol, que é o periélio, e movimentos afastados ao Sol, que é o afélio. Mas eu estou sobre a Terra. Eu estou mudando a distância em relação à Terra? Não. Então, eu, em relação à Terra, estou em repouso, porque eu não estou mudando a distância em relação à Terra. Agora, e se eu pegar a minha existência em relação ao Sol, por exemplo? Como a Terra tem momentos que se aproxima e tem momentos que se afasta, né? Você viu na geografia isso, né? Periélio, próximo, peri significa perto, afastado, né? Ó. Então, como essa distância está mudando nesse movimento, significa que em relação ao Sol, eu estou em movimento, né? Porque a minha distância está sendo modificada. Tem horas que eu estou próximo, porque a Terra está próxima, né? E tem horas que eu estou afastado, porque a Terra tem horas que está afastada também, tá? Então, às vezes, como o Garf está mostrando aí, ó, não percebemos que estamos em movimento. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Aí o Garfield, obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra, né? Ou seja, o movimento de rotação e translação, esse movimento todo, né, mostra que realmente eu estou em movimento comparado com um referencial, por exemplo, o Sol. Tá bom? Então, estamos sim em movimento, né? Para finalizarmos aqui na aula de hoje, ó, não dá tempo de falar tudo, né? Algumas situações em que a inércia aparece, né? Ó, então eu estou aqui no ônibus, né? Paradinho. Aí quando o ônibus freia, a tendência é você ir para frente, né? Por quê? Você está no movimento, né? Em relação, por exemplo, a um poste lá fora do ônibus. Você está na mesma velocidade que o ônibus, que você está dentro do ônibus, né? Aí quando o ônibus freia, a tua tendência é permanecer nessa mesma velocidade. Por isso é jogado para frente. Agora imagine na situação que você está paradinho lá, o ônibus também está parado, né? Não tem velocidade, tá? Estacionado. Foi pegar uma pessoa e parou lá, né? Aí o motorista acelera. O que acontece? Você é jogado para trás. Né? Por quê? Acelerou, começou a aumentar a velocidade. Só que a tendência é você ficar no lugar que você estava. Então você é jogado para trás, tá? Então é exatamente isso. Quando você passa num buraco, né? O ônibus passa num buraco, você é jogado para cima, né? Que é muito perigoso, inclusive, né? Por quê? Porque você está num lugar, a tendência é ficar naquele lugar. Isso é a lei da inércia, né? Então qualquer alteração externa vai fazer com que você tenha esse vai para frente ou vai para trás ou é jogado para cima, né? Você percebe muito isso no elevador. Quando o elevador está descendo, a tua tendência é subir para ficar na mesma posição. Então, quando o teu elevador está descendo, você tem uma sensação de peso. Quando o seu elevador está subindo, a tendência é ficar no andar que você estava. Então, você é jogado contrário ao movimento. Você tem uma outra tendência de peso. Isso é um experimento bem interessante de ser feito, né? Pegar uma balança, colocar dentro de um elevador e no momento da subida, no momento da descida, você medir a massa. Você vai ver que acontecem umas coisas bem interessantes ali em relação à sua medição de massa no momento de subida e no momento de descida, né? Bom, então seria por hoje isso, pessoal. Não quero mais atrapalhar a aula de vocês, né?
Nayane falou assim, ou quando vamos fazer uma curva. Exatamente, Nayane. Estamos fazendo a curva, a tendência é ser jogada pela tangente, porque a tendência é continuar sempre saindo pela tangente. Então, você está fazendo a curva para a direita. Você deita um pouquinho, né? Porque a tua tendência é ser jogado para fora da curva. Exatamente, aí também aparece o conceito de inércia. Beleza, galera? Então, essa foi a aula de segunda-feira, né, que eu teria passado para vocês. Então, foi reposta, né? Graças a Deus conseguimos recolocar essa aula, né? E a semana que vem a gente continua com esse assunto. Ainda falta falar das duas leis ainda, né? A parte teórica, porque a parte de cálculo já foi tudo. E aí, essa semana que vem, nós terminamos esse assunto e começamos conteúdos novos, desde que vocês tenham entendido completamente, tá? Porque o que eu quero mesmo é que vocês compreendam, não simplesmente eu vou atropelando conteúdos. Esse não é o objetivo. O objetivo é vocês aprenderem. Então, valeu, Caio, valeu, Nayane, valeu para todo mundo aí, Gabriel, né? Valeu todos aqui que participaram dessa aula e grande abraço, Deus abençoe e até a próxima aula. Até mais, pessoal.